Oi, boa tarde a todos. Agora vamos iniciar mais uma análise da obra do Dr. Samitiba, Juventude e Drogas, Anjos Caídos. Sempre é uma honra, né, estar com vocês nessa transmissão, durante essa transmissão. Uma transmissão que leva informações muito importantes para os jovens, para nossas crianças, para os pais, para os educadores também, não é mesmo? E vamos tratar aqui agora do capítulo 11 dessa obra, tá? O capítulo 11 dessa obra, pessoal, ele vem abordar o tópico tratamento e recuperação, tá? Tratamento e recuperação, tratamento e prevenção, isso tudo a gente vai estar. Essa obra toda está envolta nisso, né? A questão da prevenção. A prevenção é nossa célula máter dessa obra, tá bom? Então sempre vocês têm que ter em mente a importância que há a prevenção quando se trata do tema drogas, tá bom? Vamos dar início aqui. O doutor Samitiba já começa aqui com uma palavra muito importante, é a orientação. Orientação é fundamental, não é? Por que que a orientação é fundamental, Diogo? Pelo seguinte, nossos jovens, nossas crianças, né? Eles têm que ser diuturnamente orientados quanto à questão das drogas. Isso aí nós não podemos esquecer em hipótese alguma. Eu quero aqui cumprimentar a Sandra, cumprimentar o Eustáquio, cumprimentar a Edmaria, que está aqui presente. Pode ir entrando, pessoal, fique à vontade, acompanhem, perguntem, participem, dê seu feedback aí para mim. Orientação, tratamento médico e grupos de autoajuda são os principais recursos para trabalhar as pessoas envolvidas com drogas. Então, eu comentei aqui muito brevemente com você sobre a orientação, que é importantíssimo. O tratamento médico, quando os pais veem que fugiu a alçada deles, eles precisam de um socorro externo, uma ajuda externa, com um profissional capacitado que possa atender aquele adolescente e atender a família junto também. Aí, no caso, o profissional, o psiquiatra, por exemplo, igual era o Dr. Samitiba, que atendeu diversas famílias, diversos casais, diversos adolescentes. Então, por quê? Devido ao fato de que os pais já não sabiam como lidar com a situação, lidar com aquele problema. Então, o recurso era ir até um profissional médico. Grupos de autoajuda. Grupos de autoajuda, dois exemplos aqui específicos que eu tenho, que eu inclusive participo, conheço as reuniões, sei como funciona a filosofia de cada um e vejo diversas, né, pessoas que tiveram recuperação de sua dignidade, posso dizer dessa forma, que saíram de fato do mundo das drogas, tiveram uma outra vida diferente, são os grupos do AA, né, o Alcoólicos Anônimos, e os grupos do NA, Narcóticos Anônimos. Então são grupos em que se reúnem ali pessoas que tiveram problema com álcool, com drogas, ou pessoas que não tiveram também problema com álcool, com drogas. Igual, por exemplo, eu participo de reuniões do AA, Alcoólicos Anônimos, eu não tive problema com o álcool, mas eu estou ali para ajudar, para ouvir as histórias, aprender. E assim eu acho muito bonito quando pais levam as crianças, os jovens para assistir também. Elas não tiveram ainda contato, seja com álcool ou seja com outros tipos de drogas, mas elas já estão vendo ali através do exemplo como esses maus, como esse mal destruiu a vida de muitos, né? Como que a vida de diversas pessoas foram ceifadas, foram jogadas no ralo, né? Tanto sofrimento, tanta angústia por conta das drogas. Eu quero cumprimentar aqui a Maria Aparecida aí presente também.
Eu quero cumprimentar agora também a Cláudia Gomes, né, a Bispa Cláudia. Seja bem-vinda e me honra muito sua presença aqui também. Fique à vontade para perguntar, comentar, tá bom? Estamos aí, nessa missão juntos. E com a graça de Deus vamos vencer, vamos resgatar muitos jovens desse mal que são as drogas. O primeiro passo que a família deve dar é reconhecer sua impotência perante o uso das drogas, tá? Devido à falta de conhecimentos, principalmente quando o usuário não quer parar de usar. Não é muito difícil ajudar um usuário que quer parar de usar. E eu costumo brincar que o usuário que quer parar de usar, ele já tem praticamente 50% de vitória. Porque o que a gente precisa de um usuário, de uma pessoa que está no mundo das drogas, é primeiro que ela reconheça isso. E a gente vê essa dificuldade muito nítida quando se trata, por exemplo, do álcool. Que a pessoa definitivamente ela não aceita que ela tem um problema com álcool. Ela não concorda. Não, eu não bebo dessa forma, exagerado. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Ela não aceita, ela tem a negação constante. Não é assim que acontece? E quando ela aceita, quando ela pede ajuda, quando ela quer ser ajudada, aí é diferente. Aí a gente já tem muitos porcentos de caminho para que ela vença aí o vício. Núbia Alves Figueiredo, seja bem-vinda também conosco. Então, convém buscar auxílio de pessoas experientes, um familiar que tenha enfrentado o problema ou participar de grupos com dependentes e ou profissional bem familiarizado no trabalho com drogas, seja médico, seja psicólogo e ou grupo de autoajuda. Onde buscar orientação? E aí, pessoal, onde podemos buscar orientação? Vamos ver? A Bispa Cláudia me perguntando aqui, por que é muito difícil esse reconhecimento? O que fazer? Ah, muito bem, Bispa. Pergunta um pouco complicada, mas eu vou pedir a Deus que me ilumine aqui agora para eu conseguir te responder à altura. Eduardo Bernes também presente, seja bem-vindo. Boa tarde. Por que, pessoal, que é muito difícil esse reconhecimento? O que fazer para que o usuário dependente ele tenha esse reconhecimento? Eu acho muito interessante que ontem mesmo eu estava comentando com um amigo meu sobre a questão do álcool especificamente. Eu estou comentando aqui com vocês, estou lembrando do meu diálogo com ele ontem. E eu dizia para ele a importância que tem, inclusive nós temos diversos grupos nesse sentido e fazendas de recuperação, da religiosidade na vida daquela pessoa que está acometida pelo vício de algum tipo de droga. Quando eu falo religiosidade, é diferente de religião. Religiosidade é diferente de religião. Eu já tive a oportunidade de falar sobre isso em algum momento aqui, justamente dessa obra do Dr. Samitiba. Religiosidade é a conexão da pessoa com um ser superior que o mantém, o sustenta, com o qual ele tem fé. Nós cristãos temos crença em quem, pessoal? Em Deus. Não é mesmo? Então, tá. Independente da religião, eu percebo que é muito interessante que os familiares, as pessoas próximas daquela pessoa, busquem que essa pessoa que sofre com problemas de drogas busque uma força espiritual. Busque uma força espiritual. Porque muitas das vezes vemos que as pessoas, principalmente com vício de álcool, por exemplo, elas estão amarradas ali com vício de álcool. Elas não aceitam aquilo. E a gente nota, a gente percebe as pessoas que têm uma sensibilidade, um sensitismo, uma benção, uma visão assim iluminada, percebe que a pessoa, aquilo por vezes, ou na maioria dos casos, totalmente, não está na pessoa. É algo que prende a pessoa naquele vício. É algo que prende a pessoa naquele vício. E a questão espiritual é importante, porque ela vai aceitar o problema, ela vai buscar orientação, ela vai buscar ajuda.
Então, Bispa Cláudia, eu acredito, eu creio que é por aí. É buscar principalmente o apoio espiritual. É a fé das pessoas que estão próximas. Diogo, é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Tem muito sofrimento? Tem muito sofrimento. Minha tia Lucelena, lá de Diamantina, conectada também, seja bem-vinda. Não é fácil. Eu costumo brincar que as drogas, ela é tipo um tumor dentro da família. Que ela não afeta somente o usuário, somente a pessoa que está ali com o problema. Não. Ela afeta todos que estão ao redor. Ela causa agonia, ela causa sofrimento, ela traz muita decepção, muita desconfiança para os pais, para os irmãos. E é um trabalho muito interessante no pós-dependência, quando o usuário está na vida de adicto, quando ele precisa do tratamento contínuo para ele se manter dessa forma, dele não estar utilizando drogas, por exemplo, frequentando o NA, frequentando o A, porque a questão da desconfiança, porque tantas vezes ele mentiu, tantas vezes ele fez as coisas dizendo que não ia fazer e fez, tantas vezes ele burlou, tantas vezes ele fez coisas incorretas, coisas ilícitas, que a questão da desconfiança, infelizmente, é algo que tem que ser muito trabalhado pelos familiares. É difícil vencer isso, é complicado, mas tem que ter um voto de confiança para aquela pessoa e buscar Deus, buscar Deus. Eu acho que é por aí e é aí que vai haver é, uma abertura maior por parte de quem está próximo, que são os codependentes, nós chamamos de codependentes, as pessoas que estão, os familiares, os pais, os irmãos que estão ali próximos do usuário, e a pessoa, principalmente, tem que trabalhar esse lado espiritual dela, para ela aceitar. Porque enquanto ela não estiver fortificada, principalmente no Espírito Santo, para iluminar, para dar conhecimento daquilo, ela não vai aceitar que ela tem aquele vício. Ela vai ficar amarrada. Essa é a palavra. Ela vai ficar amarrada naquele vício, tá? Cleiton tá aqui conectada. Apóstola Cláudia. Mas, Diogo, você não acha que essas pessoas são mais criticadas dentro de sua casa e acabam perdendo ainda o controle? Pois é, bispa. Mas é por isso que eu falo. Parece ser simples minha resposta, mas a senhora, como cristã, como a bispa do amor, eu não vou entrar em detalhes do trabalho maravilhoso que essa pessoa faz, pessoal. Sabe? Eu não vou entrar em detalhes porque eu quis deixar de surpresa para nossa live no dia 21. Vocês não têm noção do trabalho que ela faz. Com jovens. Só que eu não vou falar mais nada não, porque senão vai... É igual a gente contar novela antes da pessoa assistir. Fica sem graça. Eu quero que ela vai contar. Eu vou montar dentro da pauta as perguntas direcionadas para isso. Ela vai contar a experiência dela. Vocês não têm noção a preciosidade que é essa pessoa. E não é porque eu estou aqui falando para ela, não. É porque realmente é uma pessoa muito abençoada na vida de muitos jovens, de muitas famílias. Ela sabe do que eu estou falando. E ela vai falar para vocês aqui. Os jovens, eles sofrem muita crítica dentro de casa, os usuários de drogas, sejam adultos, sejam crianças, que é uma realidade hoje, infelizmente. Muitas críticas. E aí que é muito interessante o termo. São codependentes. Pai, mãe, irmãos que convivem ali com o usuário são codependentes. Eles também, apesar que não usam a droga, eles também sofrem os efeitos daquele usuário. E sofrem muito. E aí? E aí, o que que vai ajudar? O que que vai fazer com que saia desse estado, com que vença? É a união. E o ditado "a união faz a força" nunca esteve tão correto, nunca esteve tão certo para uma situação como essa, mas uma situação primordial que eu falo e repito: trabalhar o lado espiritual. E digo mais, independente da religião. É esse ligar em algo superior
para se manter firme e rente em uma fé que vai mover montanhas e vai transformar aquela realidade dentro de casa. Não é fácil, é difícil, é labuta mesmo, mas a vitória vem. Vocês podem ter certeza que a vitória vem. Onde buscar orientação? Então vamos lá ver. A orientação pode ser dada por qualquer pessoa que tenha experiência com trabalho com usuários de drogas. Deve ser procurada quando os pais ou educadores descobrem que seus jovens estão usando drogas ou há suspeita de envolvimento com elas. Vou analisar cada uma dessas hipóteses com base nos casos que tenho atendido no consultório. Então, muita atenção, eu vou trabalhar com vocês aqui hoje alguns casos trabalhados pelo Dr. Samitiba. E olha que interessante. Pessoal, eu estou falando do Dr. Samitiba, Dr. Samitiba. Quem não conheceu o Dr. Samitiba, deixa eu ler aqui um pouquinho da biografia dele. Quem foi o Dr. Samitiba, Diogo? Dr. Samitiba foi um psiquiatra, um médico psiquiatra, que atendeu diversas. Olha lá, ó. Esse livro, dirigido a uma sociedade paralisada, o incansável psiquiatra e psicodramatista Samitiba nos ensina. Se o anjo caiu, devemos trazê-lo de volta com perseverança e coragem. Se não caiu, convém saber que o único controle que qualquer pessoa tem sobre a droga é não experimentá-la. Então ele foi uma pessoa fantástica que atendeu diversas famílias, atendeu diversos jovens que foram aflitos buscar ele para entender, para solucionar a questão da dependência química, a questão desse sofrimento grande que ele estava passando em casa. E olha que interessante o que ele vem falar aqui pra gente agora, que eu falei para vocês quase agora. Quando o pai e mãe apenas desconfiam. Vamos ver aqui, quando os pais apenas desconfiam. Será que usa? Será que não usa? Será que as amizades dele estão oferecendo? Será que não tá? E aí? Vamos entender aqui? O mais comum nesses casos é os pais buscarem informações e orientações por meio de uma entrevista. Em geral, a mais preocupada é a mãe e costuma aparecer antes no consultório. Então, a experiência dele aqui, ele atendeu milhares de famílias, tá, gente? Também porque o pai está trabalhando e não pôde comparecer. É mais comum o pai minimizar a situação, achando que tudo não passa de exagero da mãe. Mas há casos em que ele nem desconfia de nada, acha tudo normal e ainda tenta tranquilizar a esposa. Para ajudar o filho, pai e mãe precisam deixar de lado suas divergências e unir esforços na luta para a recuperação dos filhos. Unir esforços para a luta na recuperação dos filhos. O que eu falei agora há pouco para vocês? A união. A união faz a força. Então todos têm que dar as mãos, todos têm que se reunir, porque todos são vítimas, todos são codependentes, estão juntos da pessoa que é dependente. E dar os braços mesmo para conduzir aquela pessoa, aquele jovem que está desencontrado, que está perdido, e buscar muita força em Deus. Essa diferença de posição pode se manifestar também quando os pais participam da entrevista e tende a agravar-se quando o casal está separado. Seus problemas ainda não resolvidos podem recair sobre a suspeita. Durante a entrevista, cada um tenta me convencer de que está certo e o parceiro errado. E isso se intensifica quando os casais são separados, porque cada um quer que prevaleça a sua opinião. As melhores evoluções do caso ocorrem quando ambos, pai e mãe, estão realmente dispostos a resolver a questão. Em meu trabalho de orientação aos pais que suspeitam do uso de drogas, sigo alguns passos. Então vamos ver os passos que o Dr. Samitiba usava quando os pais suspeitavam que algum filho estava envolvido com drogas. Primeiro,
Levantar os fundamentos da suspeita. O que é isso? Por meio de perguntas acerca das condições de vida anteriores à suspeita, cientificamente conhecidas como condições pré-mórbidas, ajuda os pais a avaliar melhor a situação. Então é tipo assim, é comparar o antes com o agora, o comportamento do jovem ou da criança, por exemplo. 2. Fazer diagnóstico diferencial com outros quadros correlatos. Esse seria o método de comparar. Nem toda rebeldia, turbulência, apatia ou mudança de amigos, de ritmo de vida, de rendimento escolar e afetivo são provenientes do uso de drogas. Ou simplesmente pode ser uma questão comportamental do jovem mesmo, que está ali cheio com hormônios à flor da pele, mudanças, características dessa fase. Nós sabemos disso e chamamos inclusive de até aborrecência. Eles são donos da verdade, são donos da razão, não querem ser questionados, eles é que mandam, eles é que fazem, eles que acontecem, mas uma hora eles veem que não é bem assim. Eles têm que ouvir, eles têm que escutar, eles têm que obedecer, principalmente os pais. 3. Focalizar os dados em torno da droga em questão. Como assim, Diogo? Perguntas específicas sobre os comportamentos, sinais e disfarces mais comum a cada droga contribuem bastante para os pais se organizarem melhor. Ou seja, eles estão desconfiados que o filho usa maconha, por exemplo. Então vamos lá, o doutor Samitivo pegava e analisava através de sinais, de comportamentos, e nós trabalhamos um capítulo aqui sobre sinais e disfarces de cada um dos tipos de drogas. E aí ele vai analisar, de acordo com aquele comportamento, se realmente se adequa ao uso dessa determinado tipo de droga que os pais estão desconfiados que o filho esteja usando. Tá bom? Vamos ver o ponto 4 que ele usava como orientação aos pais que suspeitavam do uso de drogas pelos filhos. Sugerir procedimentos após a entrevista. Quais são esses procedimentos, Diogo, que ele usava? São esses. Conversar com o filho suspeito. Conversar, pessoal. Conversar. Eu vou parar aqui um pouquinho. Por quê? Porque isso está muito, muito importante nos dias atuais. Deixa eu tomar um pouco de água. Falo, a boca seca. Conversar com os filhos. Sentar com os filhos. Desconectar um pouquinho das redes. Largar um pouquinho a televisão. Largar um pouquinho o aparelho celular. Mas aí que tá. Eu falo assim, não é só para vocês, senhores pais. Não é só para vocês. Os senhores filhos também. Porque tá muito difícil a adolescência. Adolescência, você conversa com ela hoje, ela tá com a cabeça baixa. É igual o Einstein já falou, né? Lá décadas atrás, que hoje viveríamos uma geração de ignorantes. Ignorantes, paralisados pela era tecnológica em que vivemos. Ele já previa isso lá atrás. E ainda tem as imagens com os jovens, né, os adultos, todos com aparelhos celulares na mão, todos com a cabeça baixa e ninguém escutando ninguém. Se ninguém escuta ninguém, se ninguém ouve ninguém, se ninguém compartilha experiência com ninguém, onde que nós vamos chegar, pessoal? Me responda. Onde? Se não tem diálogo em casa, pai não vê filho, filho não vê pai, chega do trabalho, vai direto para as redes, direto para a televisão, os filhos ali doidos para compartilhar uma nota escolar, algo que aconteceu no dia de extraordinário, eles querem compartilhar, eles querem falar, querem compartilhar, né? Soltar ali aquilo com alguém que ele tem a maior confiança para tal, que são seus pais. E eles não encontram esse conforto, eles não encontram isso. Então, para onde que eles vão? Redes sociais. E estão conectados, estão conversando com pessoas que os pais muitas vezes nem sabem quem são, qual a índole. E aí um passo para o quê? O contato com o mundo das drogas. Por quê? Se não encontra acalento em casa, se não encontra conforto, se não encontra entendimento e compartilhamento de ideias em casa, em algum lugar ele vai encontrar. E nesse outro lugar vai prosperar. Tem lá o amor,
Tem lá a compreensão? Tem lá a ternura de dentro da casa, de dentro da família? Muitas vezes, não. Ali não habita esses valores. E ali é um ambiente em que o jovem vai perder o que eu fico chateado de saber que houve, que ele perde suas oportunidades, ele perde suas possibilidades de crescimento, ele encontra uma vida que muitas vezes pode ser uma ilusão de que é muito fácil ganhar dinheiro fácil, ter as roupas de marca, ter os últimos aparelhos celulares de última geração, que eles são iludidos. O traficante, ele adota seu filho e ele ilude seu filho quanto a isso, que ele vai ter uma vida muito fácil, uma vida de muita riqueza, que ele tem que fazer isso, aquilo outro. E se esse seu filho ele vicia para o traficante ainda melhor, que ele perde a noção das coisas, que ele perde a noção do certo e do errado, ele não consegue fazer distinção das coisas. Isso para o traficante é um prato cheio e o traficante adota mesmo. Adota. Quando você assusta, já é tarde demais. Já é muito tarde. Muito tarde. E é lamentável, às vezes, pessoal, vocês pensam que é exagero meu. Eu tenho visto crianças enveredando para o mundo do tráfico de drogas. Não só do uso, do tráfico de drogas. Ah, mas não está acontecendo, não está vendo, é impossível. Não, está acontecendo. Está acontecendo. E se temos crianças com esse comportamento hoje, imagina quem serão esses adultos. Sendo que os adultos lá da frente são os nossos possíveis governantes, são os nossos possíveis professores, são os nossos possíveis profissionais da área de saúde, são os nossos possíveis profissionais da área de segurança, são os nossos possíveis profissionais da área do direito, da área da justiça. O que esperar das próximas gerações? Não podemos perder um segundo sequer de resgatar nossos jovens, de resgatar nossas crianças. Não podemos. É por isso, eu vou dizer uma palavra que eu sempre tenho falado, que é uma agonia, é algo que fica tremendo dentro de mim. Essa necessidade imensa da gente não abandonar nossos jovens, não abandonar nossas crianças, não deixar para lá. E não pensem que o problema não é seu, porque seus filhos estão bem criados, estão bem educados, é problema também. Porque esse que está desestruturado lá fora vai ter contato com seu filho. Estamos numa sociedade em rede, não só rede social, não só rede interconectada tecnologicamente. Não, não, não conseguimos viver como uma ilha. Temos que pensar dessa forma. E com a questão das drogas, é assim. Eu lembro de um amigo, delegado de polícia, dizendo uma coisa que é verdade. O vizinho, ele não se preocupa com o outro lá que está tendo problema com álcool, o jovem tendo problema com crack, é problema dele. De repente, esse usuário pula o muro e para roubar alguma coisa dentro da casa dessa pessoa que não está nem aí, que se lasca para lá, ele mata um filho dessa pessoa, ele atinge essa pessoa, porque o vício é uma coisa tremenda. Ele perde noção de tudo. Vira um animal selvagem sem dignidade. Animal nós já somos, racionais. Mas perdemos a racionalidade sob o efeito das drogas. Droga é bom? É feliz quem usa droga? Me respondam, por favor. Gilbert Luciano, presente. Seja bem-vindo, Gilbert.
Isso tudo para me falar sobre conversar com filho suspeito. Conversar com filho suspeito. E aí eu vou pegar 2 tópicos aqui com vocês e dou continuidade no próximo final de semana com os procedimentos que o Dr. Samitiba sugere para os pais durante seus atendimentos, né, que ele fazia após a entrevista. Conversar com o filho suspeito, dizendo terem reparado que ele anda muito diferente, contando tudo o que estão percebendo, mas sem mencionar a suspeita de uso de droga. Buscar as causas dessas alterações é uma forma de abrir o diálogo com o adolescente. Então, não citar no primeiro momento a questão da suspeita do uso de droga. E buscando deles as causas dessas alterações, entender o mundo do jovem. Porque é o que eu sempre falo também. Se você entra no mundo de jovem, se você conquista a amizade do jovem, você vai ter a compreensão dele, você vai ter a amizade dele, você vai ter a confiança e lealdade do jovem. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Outra, contar ao filho que foram conversar com um profissional sobre suas preocupações referentes às mudanças no comportamento dele. Convém acrescentar que o especialista falou sobre eles, pais, e nada a respeito do filho, pela ética profissional de não fazer comentários sobre o ausente. Não adianta ficar brigando com o filho com base numa suspeita. É melhor preencher o tempo livre ou supostamente dedicado ao uso de drogas com outras atividades que o ocupem e despertem-no para sua responsabilidade. Então, temos que levar para os jovens e para as crianças também a noção de responsabilidade. Não é culpá-las só porque está com suspeita, tem que entendê-las, compreendê-las. E, importante aqui o que o Dr. Samitiba traz, preencher o tempo livre deles. Eles não podem ficar com tempo ocioso. É ali incentivar a questão da leitura, é ali incentivar a questão de estar fazendo coisas saudáveis no dia a dia, estar se dedicando aos seus estudos. Muitos não gostam, muitos, né, têm certa resistência quanto a isso, mas buscar as potencialidades do jovem. O que ele mais gosta? O que ele tem grande facilidade? Preencher o tempo dele com responsabilidades. Então, foi muito bom estar com vocês agora, nessa tarde, falando sobre um tema tão complexo, um tema tão difícil até de lidar com, mas muito gratificante estar podendo falar com vocês aqui a respeito, tá? E aí eu termino essa transmissão nossa de hoje da mesma forma como eu tenho terminado sempre, falando uma frase do Dr. Samitiba que eu gosto e que eu acho muito importante para todos que estão aí conectados. Não se esqueçam. Quem é feliz não usa drogas. Um abraço a todos, excelente final de semana, excelente início de semana amanhã. E que Deus esteja abençoando seus lares, a vida de vocês, os jovens, nossas crianças, para que todas tenham um bom direcionamento, um bom encaminhamento e só vitórias positivas. Um abraço, viu? Fiquem com Deus.